A chuva batia nos vidros altos da sala de jantar quando Clara Menezes pousou a taça de água sobre a mesa, com a delicadeza de quem sabia medir até o som de um gesto. O cristal não tilintou. O guardanapo permaneceu dobrado ao lado do prato, e seu rosto continuou sereno, embora cada palavra de Dona Marta Duarte viesse carregada de veneno antigo. Ao redor da mesa comprida, primos, cunhados e convidados fingiam atenção aos talheres, mas todos esperavam a próxima humilhação, como se aquele jantar fosse um espetáculo familiar já ensaiado. Clara usava um vestido azul escuro, simples demais para o gosto ostensivo dos Duarte, elegante demais para ser confundido com pobreza. Seus cabelos castanhos estavam presos na nuca, sem joias chamativas, apenas pequenos brincos de pérola herdados da avó. Para Dona Marta, aquela discrição era uma afronta, porque não havia nada que irritasse mais uma mulher vaidosa do que a presença de outra que não precisava disputar atenção. Henrique, sentado à cabeceira, evitava olhar para a esposa, ocupado em cortar uma carne que já estava fria. Dona Marta ergueu o queixo, examinando Clara como se avaliasse uma empregada desobediente. Disse que havia mulheres que entravam em boas famílias e, em vez de agradecerem, agiam como se tivessem nascido entre cortinas de linho e pratarias antigas. A frase caiu sobre a mesa com um silêncio pesado. Clara apenas levantou os olhos. Ela conhecia bem aquele tom. Durante 3 anos, aprendera a distinguir cada variação da crueldade da sogra, desde a ironia social até o desprezo escancarado, sempre servido diante de testemunhas covardes. Henrique pigarreou, mas não para defender a esposa. Fez isso como quem pede que o desconforto seja menor, não que a injustiça termine. Clara percebeu o movimento de sua mão direita, inquieta junto ao cálice, e reconheceu nele o menino domesticado pela mãe antes de se tornar marido. Havia amado Henrique por uma versão dele que raramente aparecia, um homem ambicioso, inteligente, capaz de ternura em quartos fechados e incapaz de coragem sob o lustre da própria casa. Aquela fraqueza, naquela noite, tinha finalmente ganhado forma. A mansão dos Duarte brilhava como um retrato de poder. Colunas de mármore, cortinas pesadas, quadros caros, arranjos florais importados e funcionários treinados para caminhar sem produzir ruído. Ninguém ali parecia lembrar que, 5 anos antes, a família venderia até os talheres para pagar dívidas. Clara lembrava. Ela lembrava das reuniões discretas, das planilhas vermelhas, dos credores impacientes e da assinatura de Henrique tremendo sobre documentos que ele não quis ler por completo. Naquela época, ela não buscava gratidão. Apenas acreditava que salvar um casamento também podia significar salvar uma história. Dona Marta voltou a falar, agora com um sorriso fino. Comentou que algumas esposas não davam filhos, não traziam brilho às recepções e ainda se comportavam como juízas dentro de casa. Uma tia de Henrique riu baixo, sem coragem de sustentar o riso quando Clara a encarou. A palavra filhos atravessou Clara com precisão cruel, não porque fosse culpa, mas porque era dor íntima transformada em arma pública. Ela respirou devagar, sentindo a raiva subir sem dominá-la, como uma maré contida por pedra firme. Clara colocou os talheres paralelos sobre o prato e limpou os lábios com o guardanapo. Sua voz saiu baixa, porém clara o bastante para alcançar os cantos da sala. Disse que Dona Marta podia não gostar dela, podia desprezar sua origem, suas escolhas e seu silêncio, mas não tinha o direito de usar uma dor particular como entretenimento diante da família. O salão pareceu encolher. Henrique parou de cortar a carne. Dona Marta arregalou os olhos, não por vergonha, mas por surpresa diante de uma porta que julgava trancada. A sogra empurrou a cadeira com força suficiente para arranhar o piso encerado. Chamou Clara de ingrata, disse que aquela casa tinha nome, tradição e regras, e que nenhuma mulher vinda de fora poderia ensiná-la a falar. Clara não se levantou, permaneceu sentada, com a coluna ereta, os dedos repousados sobre o colo. Por dentro, sentia uma tristeza antiga se desprender dela, como tecido rasgado sem barulho. Já não era medo, nem esperança. Era a consciência fria de que certas pessoas só entendem limites quando perdem o privilégio de ultrapassar. Henrique, enfim, se ergueu. O rosto dele estava vermelho, não de indignação moral, mas de pânico social. Olhou primeiro para a mãe, depois para os parentes,
por último para Clara. Pediu que ela parasse de criar cena. Clara demorou um segundo para responder, porque naquele instante viu com nitidez o abismo entre a palavra marido e o homem diante dela. Disse que cena era humilhar uma esposa diante de convidados e que silêncio não era paz quando servia apenas para proteger a crueldade. Dona Marta aproximou-se do filho com os olhos úmidos de raiva teatral. Disse que Henrique precisava escolher, porque homem nenhum com sangue Duarte permitiria que a mãe fosse afrontada em sua própria casa. A frase era antiga, provavelmente repetida em muitas versões desde a infância dele. Henrique apertou os punhos. Clara viu a luta breve em seu rosto, mas também viu quando ele desistiu de lutar. Havia homens que traíam com amantes, outros com mentiras. Henrique traía sempre que escolhia a aprovação da mãe acima da verdade. Ele caminhou até Clara e falou seu nome em tom de aviso. Ela se levantou com calma, sem recuar. O silêncio dos convidados ficou mais denso, quase faminto. Henrique disse que ela pediria desculpas imediatamente. Clara olhou para Dona Marta, depois para o marido, e respondeu que pediria desculpas no dia em que tivesse ofendido alguém injustamente. Não naquela noite, não por defender a própria dignidade. A mão de Henrique subiu antes que sua coragem pudesse acompanhar, lá, e o estalo atravessou a sala como a quebra final de um pacto. A face de Clara virou levemente para o lado. Nenhum grito saiu de sua boca. A ardência se espalhou pela pele, quente e humilhante, mas seus olhos não se encheram de lágrimas. Uma empregada deixou cair uma colher na copa, e o som distante pareceu acordar alguns convidados do torpor. Henrique respirava rápido, assustado com o que fizera e mais assustado ainda com o olhar de Clara. Dona Marta, porém, manteve o queixo erguido, satisfeita como quem recupera uma coroa perdida. Clara levou a mão ao rosto apenas por um instante. Quando voltou a encarar Henrique, havia nele um pedido silencioso para que ela facilitasse sua covardia, chorando, implorando ou aceitando a culpa. Ela não concedeu esse alívio. Perguntou se ele havia terminado. A simplicidade da pergunta o feriu mais do que qualquer acusação. Henrique, empurrado pelo orgulho e pelo olhar vigilante da mãe, disse que ela deveria sair daquela casa naquela mesma noite, sem escândalo, sem malas grandes, sem tentar levar o que pertencia aos Duarte. Por um momento, ninguém respirou. Clara olhou ao redor, observando o lustre que ela havia escolhido, a mesa restaurada com dinheiro de sua conta, as flores pagas pelo cartão corporativo que ela autorizava todo mês. Cada detalhe da mansão parecia guardar uma assinatura invisível que somente ela enxergava. Disse apenas que compreendia. A resposta foi tão calma que Dona Marta franziu a testa. Pessoas acostumadas a intimidar confundem serenidade com submissão porque nunca aprenderam a reconhecer uma decisão tomada em silêncio. Clara subiu a escada sem correr. No corredor, os retratos da família Duarte pareciam observá-la com arrogância morta. Entrou no quarto que dividira com Henrique e acendeu apenas o abajur. A cama estava impecável, os travesseiros alinhados, o perfume dele misturado ao cheiro de madeira encerada. Por um segundo, a memória tentou traí-la, trazendo noites de riso baixo, planos sussurrados, promessas feitas quando ainda pareciam possíveis. Clara fechou os olhos e deixou aquela lembrança passar sem agarrá-la. Amar alguém não autorizava a aceitar a própria destruição. Ela pegou uma bolsa de couro pequena e colocou dentro documentos pessoais, um caderno de notas, o celular, uma escova, um casaco claro e as chaves de um apartamento que Henrique nem sabia existir. Não abriu cofres, não retirou joias, não tocou nas gavetas dele. Nada ali precisava ser arrancado às pressas, porque nada de essencial estava realmente perdido. Antes de sair, encarou o espelho. A marca avermelhada no rosto começava a aparecer. Clara não a escondeu. Aquilo não era vergonha dela, era a assinatura moral de Henrique. Quando desceu, encontrou todos ainda na sala, como se aguardassem o último ato. Dona Marta segurava uma taça de vinho, triunfante. Henrique estava perto da lareira, rígido, evitando o centro do próprio desastre. Clara caminhou até a mesa, retirou a aliança do dedo e a colocou sobre a madeira polida. O pequeno círculo de ouro fez um som discreto, quase delicado,
mas naquele salão soou mais definitivo do que uma sentença. Ela disse que a casa estava testemunhando o fim de algo que ele jamais soube proteger. Henrique deu um passo à frente, talvez movido por arrependimento, talvez por medo de perder o controle da cena. Dona Marta foi mais rápida, ordenou que Clara não dramatizasse, pois no dia seguinte ela voltaria pedindo desculpas, como toda mulher sem para onde ir. Clara olhou para a sogra com uma espécie de compaixão distante. Disse que algumas pessoas confundiam paciência com dependência e que esse erro costumava custar caro. Não elevou a voz. Não ameaçou, apenas afirmou, como quem já havia visto a queda antes mesmo do primeiro rachado aparecer. O motorista, Sr. Abel, surgiu no hall com expressão aflita. Perguntou se a senhora precisava de ajuda. Dona Marta respondeu antes, dizendo que ninguém da casa moveria um dedo. Clara sorriu de leve para Abel, não como patroa, mas como alguém que reconhecia a humanidade onde os outros viam função. Disse que ele podia descansar, pois ela chamaria outro carro. O homem abaixou os olhos, dividido entre o emprego e a justiça. Clara entendeu. Naquela casa, quase todos sobreviviam obedecendo. Ela não exigiria heroísmo de quem também tinha contas a pagar. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, restando uma garoa fina sobre as pedras do jardim. Clara caminhou até o portão com o casaco dobrado no braço, sentindo o frio tocar a pele marcada. Atrás dela, a mansão continuava iluminada, soberba, como se nada pudesse atingi-la. No entanto, algo já havia mudado, não nas paredes, mas na estrutura invisível que sustentava tudo. Clara abriu o aplicativo no celular, solicitou um carro e, enquanto esperava, observou a fachada que comprara para salvar um homem que agora a expulsava dela. Henrique apareceu na porta principal, sozinho por alguns segundos. Chamou seu nome, mas não desceu os degraus. Clara virou-se. Ele parecia menor sob a luz amarela do hall, prisioneiro entre a culpa e a necessidade de parecer forte para a mãe, que certamente o vigiava por alguma janela. Disse que ela estava exagerando, que todos haviam perdido o controle, que poderiam conversar quando ela se acalmasse. Clara sentiu uma tristeza funda, não pela frase, mas pela incapacidade dele de nomear a violência sem diminuir. Alice. Respondeu que ela estava calma. O carro chegou, faróis cortando a garoa. Clara abriu a porta traseira e entrou sem olhar para trás de imediato. Antes que o veículo partisse, recebeu uma mensagem de Rafael Azevedo, seu advogado e amigo de longa data, perguntando por que ela ligara 2 vezes sem falar. Clara digitou devagar, escolhendo palavras precisas, porque sabia que a partir dali, cada gesto importaria. Pediu que ele fosse ao escritório ao amanhecer, ativasse as cláusulas de proteção patrimonial e notificasse o conselho administrativo. Depois, acrescentou que o casamento terminara naquela noite. No caminho pela avenida molhada, Clara apoiou a cabeça no encosto e permitiu que o corpo tremesse apenas uma vez. Não era fraqueza, era o atraso natural da dor, quando a dignidade assume o comando antes do coração. O motorista perguntou com cuidado se ela estava bem. Clara respondeu que ficaria. Pela janela, a cidade parecia lavada e indiferente, prédios brilhando, semáforos refletidos no asfalto, pessoas protegidas por guarda-chuvas. Em algum lugar daquela imensidão, havia uma vida que ainda lhe pertencia, não como fuga, mas como retorno. Rafael ligou poucos minutos depois. Sua voz, normalmente serena, veio tensa ao ouvir o relato breve. Perguntou se ela queria registrar a ocorrência naquela mesma noite. Clara fechou os olhos. Disse que sim, mas que antes queria garantir que nenhum funcionário fosse prejudicado pela transição e que todas as contas pessoais da família Duarte fossem separadas das contas empresariais imediatamente. Rafael ficou em silêncio por um segundo, compreendendo que aquela não era vingança impulsiva, era Clara fazendo o que sempre fizera melhor: organizar o caos sem permitir que ele devorasse inocentes. No apartamento discreto em Higienópolis, Clara entrou acendendo as luzes uma a uma. O lugar era menor que a mansão, mas respirava paz. Havia livros nas estantes, uma manta clara sobre o sofá, plantas na varanda e uma mesa de trabalho voltada para a cidade. Aquele imóvel fora comprado antes do casamento, mantido não como esconderijo,
mas como lembrança de que nenhuma mulher deveria entregar ao amor todas as chaves da própria existência. Ela tirou os sapatos, lavou o rosto com cuidado e encarou novamente a marca na face. Na mansão, Henrique voltou à sala sob os aplausos silenciosos da mãe. Dona Marta disse que ele finalmente se comportara como chefe da casa. Os parentes começaram a se despedir com frases vagas, evitando permanecer perto do incêndio que pressentiam. Henrique bebeu conhaque sem sentir o gosto. A aliança de Clara ainda estava sobre a mesa, pequena e insuportável. Ele a pegou com raiva, como se o objeto o acusasse. Dona Marta garantiu que pela manhã Clara voltaria humilde. Henrique quis acreditar, porque a alternativa era admitir que expulsara a única pessoa que sustentava seu mundo. Clara, já com uma camisa confortável e o rosto sem maquiagem, abriu o notebook e acessou os arquivos criptografados. Não havia satisfação em sua expressão, apenas precisão. Viu contratos de aquisição, termos de administração, procurações limitadas, relatórios mensais de despesas e a cláusula que suspendia imediatamente qualquer aporte pessoal em caso de agressão, expulsão, fraude conjugal ou uso indevido de patrimônio. Henrique assinara tudo anos antes, apressado, confiante demais para ler. Ela não o enganara. Apenas permitira que sua arrogância acreditasse que documentos eram formalidades sem alma. Às 2 da manhã, Rafael enviou a primeira confirmação. As linhas de crédito doméstico seriam encerradas ao nascer do dia. Os cartões adicionais seriam suspensos. A empresa de segurança receberia novas instruções. O conselho seria convocado. A administração da mansão passaria ao inventário patrimonial de Clara, até nova decisão judicial. Ela leu tudo em silêncio. Depois respondeu que nenhuma medida deveria humilhar funcionários ou atrasar salários. O albo era o abuso, não os que tinham sido pagos para abrir portas, servir mesas e limpar os rastros de uma família ingrata. Antes de dormir, Clara ficou na varanda, observando a cidade úmida sob nuvens baixas. A dor no rosto diminuíra, mas algo mais profundo latejava. Ela pensou na menina que fora, criada por uma mãe costureira e um pai contador, ensinada a nunca depender de aplausos para saber seu valor. Pensou no dia em que acreditou que Henrique merecia ser salvo de uma ruína herdada. Pensou também na mulher que acabara de sair pela porta sem suplicar. Pela primeira vez em anos, o silêncio ao redor não era abandono. Era liberdade começando. Na manhã seguinte, quando o sol ainda mal atravessava as cortinas da mansão Duarte, Dona Marta acordaria exigindo café importado, flores frescas e o carro à porta. Henrique tentaria pagar uma conta e veria a palavra recusado aparecer como uma afronta luminosa. Telefones tocariam. Empregados receberiam notificações, portões teriam novas senhas. E uma família inteira descobriria que tradição não paga dívida, sobrenome não substitui contrato, orgulho não compra impunidade. Clara ainda não estaria sorrindo, mas estaria de pé, e isso bastaria para mudar tudo. O primeiro sinal da ruína chegou em forma de constrangimento banal, tão pequeno que Dona Marta demorou a reconhecê-lo como ameaça. Às 7h15 da manhã, ainda de robe de seda, ela entregou seu cartão ao florista que vinha toda quinta-feira renovar os arranjos da mansão. O rapaz passou a máquina uma vez, depois outra, e a tela mostrou a recusa com uma frieza quase insolente. Dona Marta estreitou os olhos, certa de que o aparelho estava defeituoso, porque em sua mente dinheiro era uma extensão natural do sobrenome Duarte. Na cozinha, os empregados se moviam em silêncio inquieto. Abel, o motorista, recebera uma mensagem antes do amanhecer, informando que seus serviços estavam suspensos por reorganização administrativa, com salário preservado até nova orientação. A governanta Helena lera aviso semelhante, escrito em linguagem cuidadosa, sem ameaça, mas com autoridade inegável. Ninguém mencionava Clara em voz alta, embora todos soubessem. A ausência dela parecia ocupar os corredores com mais força do que sua presença discreta jamais ocupara, e a mansão, antes tão segura de si, começava a soar oca. Henrique desceu as escadas com a camisa ainda aberta no colarinho, os cabelos desalinhados e a irritação mal disfarçada. Dormira pouco, perseguido pela imagem da aliança sobre a mesa e pela sensação desagradável de que a noite anterior
não terminara como sua mãe prometera. Encontrou Dona Marta no hall, segurando a máquina do florista como se fosse prova de traição. Ela anunciou que o cartão estava recusado. Henrique riu sem humor, dizendo que algum banco incompetente pagaria caro por aquela vergonha. Pegou o próprio celular e tentou acessar a conta principal. A senha funcionou, mas a visão que surgiu na tela não ofereceu alívio. As contas pessoais mantinham saldos modestos, incapazes de sustentar sequer uma semana daquela casa. As linhas especiais estavam bloqueadas, os cartões adicionais suspensos, e os débitos programados apareciam transferidos para análise jurídica. Henrique sentiu um calor subir pelo pescoço. Não era falta de dinheiro, tentou dizer a si mesmo, apenas uma falha técnica. Mas a palavra bloqueado repetia-se como martelo. Dona Marta percebeu a mudança em sua expressão e, pela primeira vez, a arrogância dela hesitou. O telefone fixo começou a tocar na sala de estar. Helena atendeu, escutou por alguns segundos e ficou pálida. Chamou Henrique com respeito cuidadoso, entregando-lhe o aparelho. Do outro lado, uma voz formal identificou-se como representante da administração patrimonial de Clara Menezes e informou que, a partir daquela manhã, qualquer despesa relacionada à mansão deveria ser autorizada pelo escritório Azevedo e Prado. Henrique apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos clarearam. Disse que aquilo era ridículo, pois aquela era a casa de sua família. A voz não se alterou. Explicou que o imóvel constava em nome de uma holding controlada por Clara desde a renegociação das dívidas Duarte, registrada em cartório e acompanhada por instrumentos assinados por Henrique. O silêncio que veio depois pareceu arrancar o ar da sala. Dona Marta tomou o telefone da mão do filho e exigiu falar com alguém de verdade, alguém que entendesse com quem estava tratando. O representante respondeu que todas as comunicações futuras deveriam ocorrer por escrito. Em seguida, a ligação foi encerrada. Dona Marta ficou imóvel, o telefone ainda junto ao ouvido, como se a humilhação pudesse ser desfeita se ela se recusasse a baixar o braço. Henrique caminhou até o bar, serviu água em vez de bebida e bebeu rápido demais. Ele lembrava vagamente de papéis assinados no período da crise, mas lembrava melhor da voz de Clara explicando riscos, garantias e responsabilidades. Na época, ele a interrompera, impaciente, dizendo que confiava nela e que documentos eram detalhes de advogados. Agora aqueles detalhes se levantavam como muros ao redor dele. A confusão espalhou-se pela mansão com rapidez. O fornecedor de vinhos cancelou a entrega por falta de autorização. A empresa de manutenção avisou que só atenderia chamados emergenciais. O jardineiro recebeu instruções para preservar o jardim, mas não executar gastos extras. Até a assinatura dos jornais econômicos fora redirecionada para o escritório de Clara. Dona Marta reagia a cada notícia com uma mistura de fúria e incredulidade, como rainha informada de que seu reino sempre pertencera a outra pessoa. Para ela, a verdade era ofensiva justamente por estar documentada. Henrique telefonou para o gerente do banco, usando o tom que herdara da mãe, aquele tom de quem acredita que gentileza é desnecessária quando se tem nome. O gerente foi educado, frio e inútil. Explicou que as contas vinculadas aos aportes de Clara haviam sido reorganizadas conforme cláusulas contratuais e que o banco apenas cumpria determinações legais. Henrique perguntou se Clara estava por trás daquela palhaçada. O gerente respondeu que não poderia comentar decisões de cliente. A palavra cliente atingiu Henrique de modo inesperado, porque o cliente importante não era ele. Na mesa do café, Dona Marta recusou comer. O bule de prata estava ali, os pães ainda quentes, a porcelana impecável, mas o luxo começava a parecer cenário abandonado. Ela dizia que Clara não passava de uma mulher ressentida, uma esposa sem disciplina, tentando assustar o marido. Henrique queria concordar, mas a realidade se acumulava diante dele com precisão cruel. Seu celular vibrava a cada minuto. Mensagens de cartões cancelados, compromissos recusados, notificações de reunião extraordinária. O mundo que Clara sustentava em silêncio agora revelava suas engrenagens, e nenhuma delas obedecia aos Duarte. Às 9 horas, Rafael Azevedo chegou à mansão, acompanhado de uma assistente e 2 representantes da administradora. Não entrou como inimigo,
mas como homem habituado a lugares onde poderosos confundiam volume de voz com razão. Vestia terno cinza, trazia uma pasta fina e cumprimentou os empregados pelo nome, o que irritou Dona Marta mais do que qualquer ameaça. Henrique apareceu na porta da sala, tentando recuperar postura. Rafael entregou uma notificação formal e informou que Clara solicitara medidas de proteção patrimonial após a agressão e expulsão ocorridas na noite anterior. A palavra agressão incendiou Henrique. Ele disse que aquilo era assunto de casal, que Clara estava exagerando e que Rafael não tinha direito de invadir sua casa. O advogado sustentou o olhar dele com calma. Respondeu que não havia invasão, pois a equipe estava autorizada pela proprietária legal do imóvel e que nenhum assunto era meramente conjugal quando envolvia violência, patrimônio e funcionários vulneráveis. Dona Marta avançou um passo, acusando Clara de manipulação. Rafael abriu a pasta e colocou sobre a mesa cópias de escrituras, contratos, termos de aporte e cláusulas de suspensão financeira. Henrique fitou os documentos como se encarasse uma língua esquecida que ele mesmo assinara. Ali estava sua rubrica, repetida em páginas que antes lhe pareciam tediosas. A família Duarte fora socorrida por uma reorganização conduzida por Clara, que quitara credores, assumira dívidas e preservara a marca empresarial mediante transferência de controle. Havia também registros de mesadas mensais destinadas à manutenção de Dona Marta, carros, empregados, festas e despesas pessoais. Cada folha desmentia anos de fantasia familiar. Não era Clara quem vivia sob o teto dos Duarte. Eram os Duarte que viviam sob o amparo dela. Dona Marta arrancou uma das cópias da mesa e a leu com ódio crescente, embora compreendesse menos do que fingia. Disse que aquilo não valia nada, porque Henrique jamais entregaria a própria herança a uma mulher. Rafael explicou que não se tratava de herança preservada, e sim de patrimônio falido resgatado por investimento privado. A diferença jurídica era simples e devastadora. Henrique fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de Clara naquela época, atravessando madrugadas com planilhas, negociando com bancos, aceitando insultos discretos de credores que só respeitavam homens depois de perderem dinheiro. Na garagem, outro golpe aguardava. O carro esportivo de Henrique não ligou, não por defeito mecânico, mas porque o sistema de rastreamento e autorização da frota fora desativado para uso pessoal. O utilitário de Dona Marta recebeu restrição semelhante. Os veículos pertenciam à empresa de gestão patrimonial, não à família. Abel, constrangido, explicou que não poderia dirigir sem ordem formal, embora não demonstrasse qualquer prazer na situação. Henrique chutou o pneu do carro, imediatamente envergonhado pela própria impotência. Nunca notara que sua liberdade de movimento vinha de chaves que Clara mantinha funcionando. Enquanto isso, Clara estava em seu apartamento, vestida com camisa branca e calça escura, diante de uma mesa limpa, onde café e documentos dividiam espaço. A marca em seu rosto ainda existia, mais suave sob a luz da manhã, mas Rafael já havia registrado fotografias e orientado os procedimentos. Ela ouvia relatórios pelo viva-voz, sem sorrir, sem elevar a voz, anotando apenas o necessário. Quando soube que Dona Marta gritara com Helena, pediu que a governanta fosse transferida temporariamente para outro imóvel, com salário integral. Justiça, para Clara, não precisava respingar em quem não tinha culpa. Rafael relatou que Henrique parecia confuso, mais do que arrependido. Clara permaneceu olhando a janela, onde a cidade retomava sua pressa normal. Disse que confusão não era inocência. Durante anos, ele aceitara conforto sem perguntar de onde vinha. Aceitara que a mãe humilhasse empregados e convidados. Aceitara que Clara pagasse contas enquanto era chamada de oportunista. A ignorância dele não nascera da falta de informação, mas da conveniência. Ainda assim, ao dizer isso, Clara sentiu uma pontada no peito, porque conhecer a falha de alguém amado não apagava imediatamente o amor. Na mansão, parentes começaram a telefonar. Alguns queriam saber se era verdade que Clara controlava a empresa. Outros fingiam preocupação, mas perguntavam discretamente se as festas de fim de ano seriam mantidas. Dona Marta respondia com insultos e garantias vazias. Henrique, cada vez mais pálido, tentou ligar para membros do conselho administrativo. 3 não atenderam.
Um enviou mensagem dizendo que aguardaria a reunião convocada por Clara. A palavra convocada doeu mais do que silêncio. Ele era presidente nominal de uma empresa que, subitamente, recordava quem segurava as rédeas. Perto do meio-dia, chegou uma segunda notificação. A família poderia permanecer na mansão por 48 horas, desde que não removesse bens, não intimidasse funcionários e não destruísse documentos. Após esse prazo, o uso do imóvel seria reavaliado judicialmente. Dona Marta riu alto, mas o riso saiu quebrado. Disse que Clara queria expulsá-los como mendigos. Rafael, ainda presente, respondeu que Clara fora expulsa na chuva na noite anterior com uma bolsa pequena, apesar de ser a proprietária legal. Ninguém encontrou resposta elegante para essa lembrança. Henrique pediu para falar com Clara. Rafael disse que poderia encaminhar uma solicitação formal, mas que ela não aceitaria contato direto naquele momento. O orgulho dele reagiu antes da dor. Disse que era marido dela, não um estranho preenchendo o protocolo. Rafael guardou os papéis com cuidado e respondeu que o título de marido não sobrevivia intacto a um tapa dado diante de testemunhas. A frase ficou no ar com peso moral. Henrique olhou para a própria mão, a mesma que levantara por covardia, e sentiu pela primeira vez algo próximo de nojo. Dona Marta percebeu essa fissura no filho e atacou imediatamente. Disse que Clara o estava enfeitiçando com culpa, que mulheres calculistas sabiam transformar homens fortes em cães obedientes. Henrique não respondeu. Em sua memória, Clara nunca pedira obediência. Pedia presença, respeito, parceria. Ele fora incapaz de oferecer coisas simples porque confundira casamento com território herdado. A mãe continuava falando, prometendo advogados, amigos influentes, juízes conhecidos, jornalistas leais. Cada promessa soava grandiosa, mas Henrique começava a ouvir sob ela uma nota desesperada, como porcelana fina prestes a rachar. À tarde, a notícia já circulava nos bastidores empresariais. Não publicamente, ainda não, mas pelos corredores onde secretárias, diretores e consultores sabiam mais do que acionistas. O Império Duarte não caíra por uma tempestade externa, fora exposto por uma mulher que eles tratavam como decoração doméstica. Na sede da empresa, funcionários antigos trocaram olhares quando receberam a convocação assinada por Clara Menezes. Muitos lembravam dela entrando sem alarde, revisando contratos, corrigindo prejuízos, evitando demissões. Alguns sentiram medo, outros uma esperança cautelosa que há anos não visitava aquele prédio. No fim da tarde, Henrique caminhou sozinho pela sala de jantar. A mesa da noite anterior ainda parecia marcada pelo estalo do tapa, embora os empregados já tivessem trocado toalhas e retirado flores. Ele parou diante do lugar onde Clara se sentara. Lembrou-se de sua calma, da aliança deixada sobre a madeira, da frase sobre paciência e dependência. Pela primeira vez, tentou imaginar como ela o via naquele momento, não como marido ferido, não como homem traído por documentos, mas como alguém que recebera confiança, amor e fortuna e respondera com violência para agradar a mãe. Clara recebeu no apartamento a confirmação de que todas as medidas emergenciais estavam em curso. Poderia ter sentido triunfo, mas sentiu cansaço. Preparou chá, sentou-se no sofá e abriu uma caixa antiga de fotografias. Havia uma imagem dela e Henrique, no primeiro ano de casamento, sorrindo em uma praia vazia, antes das disputas silenciosas, antes de Dona Marta transformar cada jantar em julgamento. Clara tocou a foto sem nostalgia cega. A felicidade daquele dia fora verdadeira e talvez por isso doesse tanto. Nem toda verdade dura para sempre. Algumas apenas revelam o tamanho da perda. Ao anoitecer, Dona Marta convocou Henrique ao escritório da mansão, o mesmo cômodo onde seu falecido marido fingira por décadas que a família era invencível. Ela estava mais calma, e isso a tornava mais perigosa. Disse que dinheiro se recuperava, documentos se contestavam, mas reputação era campo de batalha. Se Clara queria agir como inimiga, seria tratada como tal. Henrique ouviu sem responder. Dona Marta falou de amigos na imprensa, de histórias insinuadas, de transformar Clara em esposa fria, ingrata e ambiciosa. A semente da próxima guerra foi plantada ali, sob retratos empoeirados.
Henrique ainda não sabia se desejava impedir a mãe ou ser salvo por ela. Seu medo misturava arrependimento, orgulho e dependência, formando uma corrente difícil de romper. Dona Marta interpretou seu silêncio como consentimento, como sempre fizera. Na outra ponta da cidade, Clara recebeu de Rafael um aviso sobre movimentações estranhas de contatos ligados à família Duarte. Ela fechou os olhos por um instante, não surpresa, apenas entristecida. Depois, pediu que ele preservasse cada mensagem, cada ligação, cada tentativa de difamação. A noite caía novamente, mas agora Clara não estava do lado de fora do portão. Na manhã seguinte, a guerra mudou de forma. Já não chegava por notificações bancárias, carros bloqueados ou funcionários assustados, mas por murmúrios cuidadosamente espalhados em grupos de mensagens, ligações discretas e frases vestidas de preocupação. Clara acordou antes das 6, sem ter dormido de verdade, e encontrou no celular os primeiros sinais do ataque. Uma conhecida de eventos beneficentes perguntava se ela estava bem, pois ouvira comentários estranhos. Outro contato, mais covarde, apenas enviara uma notícia incompleta sobre esposas que destruíam famílias ricas por ressentimento. Clara leu tudo sem alterar a expressão. Estava sentada à mesa da cozinha do apartamento, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma xícara de café esfriando entre as mãos. A marca em seu rosto começava a amarelar nas bordas, lembrando que o corpo também registrava verdades quando a boca dos outros tentava distorcê-las. Rafael chegaria em meia hora, e ela já tinha separado contratos, registros de pagamento, mensagens antigas e relatórios internos. Não pretendia vencer pela gritaria, pretendia vencer pela exatidão que os Duarte sempre desprezaram. Na mansão, Dona Marta comandava sua ofensiva como se estivesse organizando um jantar de gala. Sentada no escritório, cercada por retratos antigos e flores que talvez fossem as últimas pagas sem autorização, ela ditava versões a duas amigas influentes. Dizia que Clara sempre fora fria, que nunca aceitara o lugar de esposa, que usara o casamento para se aproximar dos negócios da família. Não mencionava dívidas, aportes, escrituras ou a noite da agressão. Para Dona Marta, a verdade não era um dever. Era apenas matéria bruta a ser moldada conforme a conveniência. Henrique ouvia do corredor, com o celular na mão e o estômago contraído. A cada frase da mãe, sentia uma resistência surgir e morrer antes de chegar à boca. Queria dizer que Clara não era aquilo, que ninguém poderia chamá-la de oportunista sem mentir deliberadamente. Mas também temia o vazio que viria se contrariasse Dona Marta. Toda a sua vida fora treinada para evitar a desaprovação materna. Agora, porém, essa obediência começava a parecer menos amor filial e mais covardia cultivada como tradição. Rafael chegou ao apartamento de Clara, trazendo Isabela Rocha, uma mulher de 40 anos, olhar firme, cabelos curtos e uma pasta gasta presa contra o peito. Clara a reconheceu antes que Rafael a apresentasse. Isabela fora contadora da empresa Duarte durante 11 anos, até sair de modo repentino, acusada de incompetência, depois de questionar pagamentos sem nota e contratos assinados por parentes de Dona Marta. Na época, Clara tentara falar com ela, mas Henrique minimizara o caso, dizendo que funcionários ressentidos sempre inventavam desculpas. Clara nunca acreditara completamente. Isabela entrou com a cautela de quem já fora punida por saber demais. Ao ver o rosto de Clara, sua expressão endureceu, não por curiosidade, mas por solidariedade silenciosa. Disse que lamentava. Clara agradeceu sem dramatizar. Rafael explicou que Isabela havia guardado cópias de documentos, não para chantagem, mas para se proteger caso a família Duarte tentasse destruir ela profissionalmente. Durante anos, ela esperara que alguém com autoridade suficiente fizesse a pergunta certa. Clara olhou para a pasta e compreendeu que a queda de um império raramente começa no salão principal. Os documentos revelavam uma arquitetura paciente de abuso financeiro. Empresas de fachada recebiam pagamentos por serviços nunca realizados. Eventos beneficentes serviam para lavar favores políticos. Despesas pessoais de Dona Marta eram lançadas como representação institucional. Presentes caros a jornalistas e consultores apareciam sob nomes neutros,
como relacionamento corporativo ou hospitalidade. Henrique assinara algumas autorizações sem ler, outras haviam sido carimbadas por diretores fiéis à mãe dele. Clara escutava em silêncio, mas por dentro sentia uma mistura amarga de indignação e confirmação. A humilhação doméstica era apenas a superfície de uma corrupção mais ampla. Isabela contou que tentara alertar Henrique 2 vezes. Na primeira, ele agradecera com pressa e prometera verificar. Na segunda, Dona Marta soubera antes mesmo do fim do expediente, o que demonstrava que alguém filtrava informações para ela. Depois disso, Isabela fora isolada, ridicularizada e finalmente dispensada por justa causa fabricada. Rafael anotava tudo com rigor. Clara perguntou por que ela aceitara voltar agora. Isabela respirou fundo e respondeu que passara anos tentando reconstruir a própria reputação, mas nunca se perdoara por deixar outros funcionários à mercê daquele sistema. Enquanto Clara reunia provas, Dona Marta reunia aplausos. Ao meio-dia, uma coluna social publicou nota, insinuando que uma empresária discreta havia virado as costas ao marido depois de se beneficiar do sobrenome tradicional dele. O texto não citava nomes, mas os detalhes eram suficientes para alimentar a cidade. Horas depois, uma segunda nota falava em disputa conjugal milionária e mencionava uma esposa calculista. Clara recebeu os textos de Rafael e leu cada palavra com atenção cirúrgica. Não sentiu surpresa. A difamação era a arma favorita de quem perdera o controle dos fatos. Henrique também leu as notas. Estava no quarto, sentado à beira da cama, cercado por malas que Dona Marta mandara preparar caso a ordem de saída da mansão se confirmasse. O texto o incomodou de um modo que ele não conseguiu confessar. Não porque ferisse sua imagem, mas porque transformava Clara em caricatura. Ele lembrava dela ajoelhada no chão do escritório, anos antes, separando documentos da falência enquanto ele andava de um lado para outro, desesperado. Ela não usara o nome Duarte. Ela impedira que o nome Duarte virasse ruína pública. No apartamento, Clara decidiu não responder imediatamente à imprensa. Rafael concordou, embora recomendasse preparar uma nota firme. Isabela sugeriu algo mais importante: abrir o arquivo de fornecedores ligados a Dona Marta e cruzar os pagamentos com datas de ataques públicos contra antigos desafetos da família. A ideia fez Clara erguer os olhos. Havia ali um padrão possível, uma rede de favores sustentada pelo dinheiro que ela injetara sem saber a extensão dos desvios. A dor pessoal, de repente, conectava-se a algo maior. Não era só um casamento rompido, era uma estrutura apodrecida. Durante a tarde, Clara telefonou para 2 diretores independentes do conselho. Não pediu lealdade pessoal. Pediu que examinassem documentos, protegessem empregados e preservassem registros antes que alguém tentasse apagá-los. Sua voz era tão calma que um dos diretores, acostumado a reuniões dominadas por homens vaidosos, demorou a entender a força do que ouvia. Clara não ameaçava, não implorava, não vendia tragédia, apenas estabelecia uma sequência de fatos e consequências. Ao desligar, Rafael comentou que a serenidade dela assustava mais do que qualquer grito. Clara respondeu que gritos costumavam desperdiçar energia. Na mansão, Dona Marta convocou um advogado antigo da família, Dr. Salgado, homem de fala ornamentada e consciência flexível. Ele ouviu sua versão com sobrancelhas graves, mas perdeu parte da segurança ao examinar as primeiras cópias dos contratos. Disse que seria possível contestar alguma coisa, talvez atrasar decisões, talvez discutir intenção e excesso de poder. Dona Marta agarrou-o talvez como promessa. Henrique, entretanto, percebeu o desconforto do advogado. Durante toda a vida, vira homens se dobrarem diante da mãe. Pela primeira vez, via um deles medir o tamanho do desastre. Dr. Salgado pediu para falar a sós com Henrique. No corredor da biblioteca, longe dos olhos de Dona Marta, perguntou se a agressão realmente ocorrera diante de testemunhas. Henrique não respondeu de imediato. O advogado repetiu a pergunta com menos paciência. Henrique disse que perdera a cabeça. Salgado fechou os olhos, como quem escuta uma porta se trancar. Explicou que aquilo enfraquecia qualquer narrativa de vítima, ainda mais se houvesse registros médicos, testemunhas e cláusulas específicas. Henrique sentiu a vergonha subir,
mas ainda tentou perguntar se Clara poderia ser obrigada a negociar. A resposta não veio como consolo. Salgado disse que obrigar talvez não fosse a palavra certa. Persuadir seria melhor. Mas apenas se Dona Marta parasse de incendiar a reputação de Clara. Henrique quase riu diante da impossibilidade. Parar sua mãe era uma tarefa que ele evitara desde criança. No entanto, a frase ficou circulando em sua cabeça. Pela primeira vez, ele percebeu que proteger Dona Marta talvez significasse afundar junto com ela. Não por falta de aviso, mas por insistência voluntária em confundir sangue com absolvição. No fim do dia, Isabela abriu uma sequência de mensagens antigas guardadas em cópias. Havia ordens indiretas de Dona Marta para pressionar empregados, compras pessoais lançadas em projetos sociais e pedidos para favorecer uma empresa ligada a um primo distante. Clara examinou tudo com o rosto fechado. A cada arquivo não via apenas números. Via salários ameaçados, carreiras destruídas, mulheres silenciadas, homens ensinados a obedecer ao sobrenome. Disse a Rafael que a investigação deveria incluir proteção formal a denunciantes. Não queria trocar uma tirania por outra, nem permitir que Medo continuasse administrando a empresa. A segunda noite após a expulsão, encontrou Clara em uma sala de reunião pequena, no escritório de Rafael, acompanhada por Isabela e 2 auditores. Não havia glamour, apenas pilhas de documentos, café forte e luz branca sobre rostos cansados. Clara ouviu depoimentos gravados de antigos funcionários, todos relatando o mesmo padrão de intimidação. Dona Marta oferecia favores, cobrava silêncio, destruía reputações quando contrariada. Henrique aparecia como ausente conveniente, raramente autor direto, quase sempre beneficiário. Essa distinção doeu em Clara, porque a ausência dele também tinha peso moral. Henrique, por sua vez, abriu uma gaveta no quarto e encontrou uma carta de Clara que nunca respondera. Fora escrita no 2º ano de casamento, após uma discussão em que Dona Marta a chamara de estéril durante um almoço. Clara dizia que não precisava que ele brigasse por ela como menino furioso, apenas que permanecesse ao seu lado como homem justo. Henrique releu a frase muitas vezes. As palavras pareciam simples, mas agora carregavam uma acusação devastadora. Ele não fora chamado a ser herói, fora chamado a ser decente. Na manhã seguinte, Dona Marta deu o passo que Clara já esperava. Autorizou uma entrevista velada a uma jornalista conhecida por transformar intrigas sociais em verdades convenientes. A matéria apresentava uma esposa ambiciosa, um filho devastado e uma mãe idosa expulsa da própria casa por manobras financeiras. Ao ler o texto, Clara sentiu uma raiva limpa, sem tremor. A menção à mãe idosa era calculada para despertar piedade, mas omitindo que essa mesma mulher comandava desvios, humilhações e chantagens. Rafael perguntou se agora ela queria responder publicamente. Clara disse que sim. A nota de Clara foi curta, formal e impossível de torcer sem esforço. Afirmava que medidas legais estavam em andamento após agressão testemunhada, uso indevido de patrimônio e tentativa de difamação. Não citava detalhes íntimos, não insultava ninguém, não explorava lágrimas. Ao final, informava que documentos seriam apresentados às autoridades competentes e ao conselho da empresa. A cidade, acostumada a escândalos barulhentos, estranhou aquela precisão. Quem esperava uma esposa ferida, encontrou uma administradora estratégica. Quem esperava vingança, encontrou método. E método, para os culpados, era muito mais perigoso. A reação foi imediata. Alguns apoiadores dos Duarte recuaram, alegando neutralidade. Outros apagaram mensagens. A jornalista que publicara a matéria tentou contato com Rafael, agora pedindo o outro lado que antes não buscara. Isabela recebeu ligação de uma ex-colega dizendo que havia mais arquivos guardados em computadores pessoais, caso houvesse garantia de proteção. Clara autorizou a abertura de um canal seguro de denúncias. A rede de Dona Marta, tão eficiente para espalhar medo, começou a falhar quando as pessoas perceberam que talvez existisse alguém capaz de enfrentá-la sem negociar dignidade. Dona Marta explodiu ao ler a nota. Chamou Clara de ingrata, criminosa, atriz. Ordenou que Henrique publicasse uma declaração defendendo a mãe e negando a agressão.
Ele segurou o celular, mas os dedos não obedeceram. Mentir publicamente seria atravessar uma linha da qual talvez não voltasse. Dona Marta percebeu sua hesitação e usou a palavra que sempre funcionara. Disse que ele era fraco como o pai nos últimos anos. Henrique levantou os olhos. Pela primeira vez, aquela acusação não o esmagou. Apenas revelou a pobreza do repertório materno. Ele saiu do escritório sem publicar nada. Dona Marta gritou seu nome, mas Henrique continuou andando até o jardim, onde a grama brilhava depois da irrigação automática. Ali, longe dos retratos e das cortinas pesadas, lembrou-se do rosto de Clara no instante após o tapa. Não havia ódio nele, apenas uma distância definitiva. Essa lembrança o perseguiu com mais força do que qualquer ameaça jurídica. Ele entendeu, tarde demais, que perder dinheiro era terrível, mas perder o direito de ser acreditado por quem o amou era uma forma mais profunda de falência. Clara passou o restante do dia preparando a reunião extraordinária do conselho. Rafael queria levar tudo de uma vez, mas ela preferiu organizar os documentos em camadas, começando pelo uso indevido de recursos, depois a estrutura de favorecimentos, por fim, a tentativa de difamação conectada aos pagamentos suspeitos. Isabela admirou a frieza estratégica, mas Clara corrigiu a impressão com suavidade. Disse que frieza era ausência de sentimento. O que ela tinha era disciplina. Sentia dor, raiva e luto. Mas nenhum desses sentimentos teria permissão para dirigir sua mão. Na véspera da reunião, uma última mensagem chegou ao celular de Clara. Era de Henrique. Ele escreveu apenas que precisava conversar, que tudo havia saído do controle. Clara leu a frase 2 vezes. Tudo. Como se a violência, a expulsão, a difamação e os desvios formassem uma tempestade sem autores. Ela não respondeu de imediato, caminhou até a varanda, onde a cidade ardia em luzes, e pensou no preço de cada silêncio seu. Depois escreveu que conversariam diante de advogados, documentos e testemunhas. Nada mais seria tratado no escuro. Na mansão, Henrique recebeu a resposta e compreendeu o que ela significava. Clara não estava mais no território emocional, onde ele podia prometer, adiar, tocar sua mão e esperar perdão. Ela agora se movia em um campo de fatos, e ali ele era pequeno. Dona Marta ainda planejava ataques, ainda fazia ligações, ainda acreditava que reputação era mais poderosa do que prova, mas as provas avançavam, silenciosas e ordenadas, como água entrando por rachaduras. Na manhã seguinte, todos se encontrariam diante da mesa onde os Duarte sempre fingiram mandar. A sede da Duarte Participações amanheceu mais silenciosa do que de costume. Os corredores de vidro, sempre polidos para refletir uma imagem de segurança, agora devolviam rostos tensos, passos contidos e conversas interrompidas quando alguém se aproximava. Clara chegou 10 minutos antes do horário marcado, sem escolta ostensiva, vestindo um terno creme de linha simples e carregando apenas uma pasta de couro. Quem a viu atravessar o saguão percebeu que não havia pressa em seus movimentos. Ela caminhava como quem não precisava conquistar o prédio, porque já conhecia suas fundações. Isabela vinha ao lado dela, com uma pasta digital protegida e o olhar de quem voltava ao lugar onde fora injustamente ferida. Rafael seguia um passo atrás, conversando baixo com 2 auditores independentes. Clara parou diante da recepção e cumprimentou a funcionária pelo nome, perguntando se os empregados haviam recebido a orientação sobre preservação de documentos. A moça confirmou, quase aliviada. Era um detalhe pequeno, mas revelador. Durante anos, os Duarte haviam exigido lealdade pelo medo. Clara a recebia pela confiança, e essa diferença começava a alterar o ar do edifício. No elevador privativo, Rafael revisou a ordem dos temas, mas Clara já os sabia de memória. Primeiro, controle societário, depois, despesas irregulares, em seguida, rede de favorecimentos. Por fim, violência doméstica, tentativa de difamação e medidas de separação conjugal. Ela manteve os olhos fixos nos números luminosos que subiam devagar. Não tremia. Ainda assim, havia dentro dela um luto pesado, como se cada andar a afastasse definitivamente da mulher que tentara salvar um casamento com paciência. Ao chegar ao último piso, respirou fundo e deixou essa mulher descansar. Henrique já estava na sala do conselho quando Clara entrou.
Parecia envelhecido em poucos dias, com olheiras fundas e barba mal feita, apesar do terno caro. Dona Marta sentava-se ao lado dele, impecável em seda escura, usando pérolas grandes e uma expressão de desprezo treinada. Ao redor da mesa estavam conselheiros, diretores, advogados e 2 representantes dos acionistas minoritários. A presença de Clara provocou um silêncio imediato. Dona Marta ergueu o queixo, pronta para transformar a reunião em teatro. Clara apenas colocou a pasta sobre a mesa e tomou seu lugar. O presidente do conselho iniciou a sessão com formalidade rígida, informando que a reunião extraordinária fora convocada diante de fatos graves envolvendo governança, patrimônio e conduta dos administradores. Dona Marta interrompeu antes que ele terminasse, dizendo que aquilo era uma farsa montada por uma esposa ressentida. Alguns homens evitaram olhar para Clara. Ela não reagiu ao insulto, pediu apenas que a fala de Dona Marta fosse registrada em ata. A frase simples teve efeito imediato. O teatro, naquele espaço, deixaria rastros documentais, e isso reduziu a coragem dos que dependiam da confusão. Rafael abriu a primeira apresentação. Na tela, surgiram datas, contratos e fluxos financeiros que desmontavam a fantasia familiar com precisão silenciosa. A Duarte Participações fora resgatada por aportes de Clara Menezes por meio de uma holding privada, após inadimplência grave, risco de execução e perda iminente de ativos. Henrique assinara os termos de reorganização, aceitando a transferência de controle em troca da quitação de dívidas e preservação da marca. Ninguém precisou levantar a voz. As assinaturas ampliadas na tela bastaram para fazer o sobrenome Duarte parecer menor. Dona Marta riu com dureza, chamando aquilo de armadilha jurídica. Disse que seu filho confiara na esposa e fora enganado por letras miúdas. Clara voltou-se para Henrique pela primeira vez naquela manhã. Perguntou se ele desejava declarar que não tivera acesso aos documentos, que fora impedido de consultar advogados ou que sua assinatura fora colhida sob fraude. Henrique abriu a boca, mas nada saiu. Ele lembrava dos papéis, das explicações, da própria impaciência. Mentir ali seria mais do que se defender. Seria confirmar que sua honra valia menos que seu orgulho. O silêncio de Henrique percorreu a mesa como uma confissão sem palavras. Dona Marta apertou o braço dele por baixo da mesa, mas Clara viu o movimento. Não comentou. Isabela então se levantou, com a autorização do conselho, e começou a apresentar os relatórios de despesas. Sua voz vacilou apenas na primeira frase, depois encontrou firmeza. Mostrou pagamentos a empresas sem funcionários reais, contratos duplicados, notas frias e despesas pessoais lançadas como eventos institucionais. Cada linha parecia tirar uma camada de verniz da família que se julgava intocável. Um dos diretores tentou minimizar, dizendo que grandes grupos às vezes tinham falhas administrativas. Isabela virou uma página e mostrou que as falhas seguiam sempre os mesmos nomes, as mesmas datas e os mesmos beneficiários ligados a Dona Marta. Rafael acrescentou que parte dos recursos desviados vinha de aportes de Clara destinados a preservar empregos durante a crise. A sala mudou de temperatura. Aquilo já não era mera disputa conjugal, nem briga por mansão. Era o retrato de uma elite usando dinheiro de salvamento para alimentar vaidade, influência e impunidade. Dona Marta abandonou a máscara de indignação nobre. Disse que todos ali haviam se beneficiado de sua capacidade de manter relações úteis e que ninguém perguntava detalhes quando convites, doações e portas abertas traziam contratos. A frase dita para se defender fez vários conselheiros baixarem os olhos. Clara percebeu o instante exato em que a arrogância da sogra ultrapassou a prudência. Perguntou se Dona Marta estava admitindo que usava recursos da companhia para comprar influência pessoal. A mulher empalideceu de leve, mas respondeu que Clara deturpava tudo como sempre. Rafael pediu autorização para exibir mensagens. Na tela, apareceram conversas recuperadas por auditoria e entregues por funcionários protegidos. Dona Marta orientava pagamentos, sugeria nomes de jornalistas, cobrava silêncio de subordinados e chamava Isabela de problema a ser removido. Isabela permaneceu imóvel, mas seus olhos brilharam. Clara sentiu a força daquele momento, não como triunfo próprio,
mas como reparação tardia a quem fora esmagado por uma máquina doméstica e empresarial. Algumas injustiças não podiam ser apagadas, mas podiam finalmente ser chamadas pelo nome correto. Henrique observava tudo como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez, e, ao mesmo tempo, reconhecendo o que sempre soubera. A diferença era que agora não havia paredes de casa para esconder a verdade, nem afeto filial para perfumar os fatos. Dona Marta sussurrava que ele precisava dizer alguma coisa. Ele olhou para Clara, esperando encontrar ódio, mas encontrou apenas distância. Essa distância o derrotou mais do que qualquer documento. Ele percebeu que a mulher diante dele não buscava feri-lo. Ela apenas não aceitava mais se ferir para salvá-lo. Quando chegou ao tema da difamação, Rafael apresentou registros de ligações, pagamentos e mensagens enviados a contatos da imprensa antes das matérias insinuantes. Não acusou sem base, apenas alinhou horários, valores e nomes. A jornalista envolvida havia enviado pedido de retratação parcial naquela manhã, temendo a responsabilização. Dona Marta soltou uma risada curta, mas já sem domínio. Disse que Clara estava destruindo uma família por causa de uma discussão de marido e mulher. Clara então falou pela primeira vez, por mais de uma frase, e sua voz preencheu a sala sem esforço. Ela disse que uma família não era destruída por uma mulher que se recusava a apanhar, nem por documentos que revelavam desvios. Uma família se destruía quando ensinava seus filhos a confundirem amor com obediência, poder com licença e tradição com imunidade. Disse que havia sustentado a empresa para salvar empregos, não para financiar humilhações, chantagens ou luxos pessoais. Não elevou a voz ao mencionar o tapa, a expulsão na chuva e a tentativa de transformá-la em vilã. Justamente por isso, cada palavra soou mais pesada. Dona Marta bateu a mão na mesa, exigindo respeito. Clara respondeu que respeito não era herança, era conduta. A sala ficou imóvel. Henrique fechou os olhos, como se a frase tivesse atingido um lugar antigo nele. Talvez pensasse no pai, talvez na infância, talvez nas tantas vezes em que confundira medo de decepcionar a mãe com virtude. Mas quando Clara se voltou para ele e perguntou se confirmava publicamente que a expulsara da mansão após agredi-la, Henrique permaneceu calado. Não negou, não confessou. Apenas se escondeu no último abrigo de sua covardia. Clara esperou alguns segundos, não por esperança, mas para que todos vissem. Depois pediu que a ausência de negativa fosse registrada. Henrique levantou a cabeça, ferido pela formalidade, mas não tinha direito de reclamar. Fora ele quem transformara a intimidade em campo de violência. Fora ele quem permitira que a mãe conduzisse a narrativa. Agora Clara não lhe devia calor humano. Rafael então apresentou as medidas finais: suspensão de benefícios pessoais da família Duarte, afastamento de administradores envolvidos, auditoria externa completa, encaminhamento dos indícios às autoridades, início imediato da dissolução conjugal. O presidente do conselho colocou as medidas em votação. Alguns rostos demonstravam cálculo, outros medo, outros alívio. A maioria aprovou sem longos discursos. Era espantoso ver como a coragem se tornava abundante quando os documentos já haviam feito o trabalho mais perigoso. Dona Marta chamou todos de traidores, citando favores antigos e promessas esquecidas. Ninguém respondeu. O poder dela dependia de parecer inevitável. Naquele momento, parecia apenas uma mulher rica em rancor e pobre em aliados verdadeiros, cercada por pessoas que finalmente calculavam o custo de continuar perto. Henrique levantou-se antes do fim formal da reunião. Pediu 5 minutos a sós com Clara. Rafael recusaria, mas ela ergueu a mão, permitindo apenas que conversassem no canto envidraçado da sala, à vista de todos e sem afastar os advogados. Henrique aceitou porque não tinha posição para exigir mais. Quando ficaram frente a frente, ele parecia procurar a frase perfeita entre ruínas. Disse que nunca imaginara que chegariam àquele ponto. Clara o olhou com tristeza tranquila e respondeu que aquele ponto fora construído dia após dia, sempre que ele escolheu não ver. Ele murmurou que estava perdido, que a mãe controlava tudo, havia tempo demais, que talvez tivesse sido fraco. Clara sentiu o coração reagir, porque ainda havia nela memória suficiente para reconhecer o homem que amara, tentando emergir tarde demais. Mas compaixão não era retorno. Disse que fraqueza explicava certas omissões,
Não a mão levantada, não a expulsão, não o silêncio diante da difamação. Henrique baixou os olhos, pediu desculpas, mas a palavra saiu pequena, cercada por medo de consequências. Clara ouviu, aceitou como registro humano, não como reparação. Dona Marta interrompeu, aproximando-se com passos duros. Chamou Clara de destruidora. Disse que ela havia envenenado Henrique contra a própria mãe e comprado todos com dinheiro. Clara virou-se devagar. Disse que não precisava envenenar ninguém, pois Dona Marta havia passado anos fazendo isso sozinha. A sogra ergueu a mão, talvez para apontar, talvez por impulso de repetir o gesto do filho. Antes que avançasse, Henrique segurou seu pulso. Foi um movimento simples, tardio, mas real. Dona Marta olhou para ele como se tivesse sido apunhalada pela criatura que julgava possuir. Pela primeira vez, Henrique disse não à mãe diante de testemunhas. Não foi uma declaração heróica, nem uma redenção completa. Sua voz saiu rouca, quase quebrada, mas suficiente. Disse que aquilo terminava ali. Dona Marta tentou arrancar o braço, chamando-o de ingrato, fraco, traidor do próprio sangue. Clara assistiu sem prazer. Aquela cena não devolvia o que perdera, apenas confirmava o quanto havia sido sugada por uma guerra que começara muito antes de seu casamento. Henrique soltou a mãe apenas quando ela recuou, pálida de fúria e incredulidade. A reunião terminou com encaminhamentos formais. Dona Marta foi afastada de qualquer função representativa ligada à empresa. Seus acessos foram suspensos e as despesas pessoais passariam a ser auditadas. Henrique perdeu poderes executivos até o encerramento das investigações e só poderia acessar documentos acompanhado por representantes do conselho. A mansão seria desocupada conforme notificação anterior, com possibilidade de retirada de bens pessoais inventariados. Tudo parecia frio no papel, mas cada item arrancava dos Duarte uma ilusão antiga. Eles não estavam sendo perseguidos, estavam sendo devolvidos à proporção real de seus atos. Ao sair da sala, Clara encontrou alguns funcionários reunidos discretamente perto dos elevadores. Ninguém aplaudiu. Seria inadequado, talvez cruel. Mas Helena, a governanta transferida temporariamente, havia enviado mensagem agradecendo por não deixá-los sem salário. Isabela recebeu um olhar emocionado de uma antiga colega. Essas pequenas confirmações tocaram Clara mais do que a vitória jurídica. A justiça verdadeira, pensou. Não era apenas punir quem abusava, era permitir que os que sobreviveram ao abuso respirassem sem medo de serem os próximos sacrificados no altar do sobrenome. Henrique ficou para trás, olhando a mesa vazia. Dona Marta já havia saído cercada por seu advogado, prometendo contestar tudo, processar todos, recuperar o que era dela. Mas a frase soava falsa até para quem a dizia. Nada daquilo era dela, não de modo legítimo. Henrique aproximou-se da janela e viu Clara entrar no carro ao lado de Rafael e Isabela. Pela primeira vez, não pensou no dinheiro que perdia. Pensou na noite em que ela atravessou a chuva sozinha, enquanto ele permaneceu no degrau, incapaz de descer. No carro, Rafael perguntou se Clara queria ir ao escritório ou para casa. A palavra casa pairou entre eles com delicadeza inesperada. Clara olhou pela janela, vendo a cidade seguir seu ritmo indiferente. Vendedores abrindo portas, pessoas correndo para compromissos, ônibus cheios, vida comum resistindo às tragédias privadas. Disse que queria passar no apartamento, trocar de roupa e depois voltar ao trabalho. Rafael assentiu. Isabela, sentada ao lado, observou Clara com respeito novo. Aquela mulher não vencera por frieza. Vencera porque recusara deixar a dor decidir por ela. À noite, a mansão Duarte parecia um palácio em retirada. Caixas começaram a aparecer nos corredores. Funcionários catalogavam objetos sob supervisão. Dona Marta se trancou no quarto, recusando comida e fazendo ligações que cada vez menos pessoas atendiam. Henrique sentou-se sozinho na sala de jantar, diante da mesa onde tudo começara. A aliança de Clara não estava mais ali. Ele a guardara no bolso, não como esperança, mas como peso. Do lado de fora, a chuva voltou fina. Desta vez, ninguém foi expulso por ela. Mas a casa inteira parecia desabrigada. A mudança da mansão Duarte não teve a grandeza teatral que Dona Marta imaginara para as tragédias alheias.
Não houve multidão diante dos portões, nem fotógrafos em busca de lágrimas, nem parentes oferecendo abrigo com braços abertos. Houve apenas caixas numeradas, móveis catalogados, advogados conferindo listas e funcionários evitando cruzar os olhos com a mulher que antes comandava cada corredor como se o mármore tivesse nascido para obedecer L.A. Henrique carregava uma mala pequena, pesado demais por dentro, para se indignar com o tamanho do que ainda lhe permitiam levar. Dona Marta recusou-se a descer até o último minuto. Sentada diante do espelho do quarto principal, repetia que aquela casa era sua, que Clara pagaria, que nenhum papel apagaria décadas de presença. Mas o quarto parecia contradizê-la em silêncio. As cortinas, a cama, as luminárias, o tapete e até o perfume importado sobre a penteadeira pertenciam a uma vida mantida por outra mulher. Quando Henrique entrou para chamá-la, encontrou a mãe menor do que lembrava, cercada de objetos caros que já não respondiam ao seu nome. Ela não pediu ajuda, exigiu vingança. Henrique não respondeu. Nos dias anteriores, aprendera que certas palavras maternas eram como portas giratórias, sempre levando de volta à mesma prisão. Afastou-se do espelho, pegou a caixa com fotografias antigas e disse que o carro aguardava. Dona Marta olhou para ele com desprezo, acusando-o de aceitar a humilhação como um empregado despedido. Antes, essa frase o teria ferido o suficiente para fazê-lo obedecer. Agora, apenas o cansou. Ele pensou em Clara saindo com uma bolsa pequena sob a chuva e entendeu que humilhação verdadeira era expulsar alguém da própria dignidade. Clara não compareceu à desocupação. Recebeu relatórios no apartamento, revisou autorizações e garantiu que nenhum bem pessoal legítimo fosse retido por crueldade. Rafael estranhou sua firmeza, sem desejo de espetáculo, mas já a conhecia o bastante para não confundir a ausência com fraqueza. Ela preferia que a mansão mudasse de destino sem sua imagem no portão. A vitória que precisava estava em outro lugar, na empresa respirando sem medo, nos funcionários protegidos, nos documentos preservados, na certeza de que nunca mais precisaria atravessar aqueles corredores pedindo respeito a quem vivia de negação. Nas semanas seguintes, a Duarte Participações passou por uma limpeza dolorosa. Diretores foram afastados, contratos suspeitos cancelados, fornecedores convocados a explicar serviços que nunca haviam prestado. Alguns tentaram negociar silêncio, outros ofereceram nomes maiores em troca de proteção. Clara ouviu cada relatório com a mesma atenção disciplinada, recusando atalhos que pudessem contaminar o processo. Isabela assumiu uma função temporária na auditoria interna, não como símbolo de vingança, mas como reparação profissional. Quando voltou ao antigo andar, ninguém se atreveu a chamar lá de problema. Os problemas, enfim, tinham assinatura. Dona Marta mudou-se para um apartamento emprestado por uma prima distante, em um bairro elegante o suficiente para não parecer queda, pequeno o bastante para lembrar ela dela a cada manhã. As amigas que antes disputavam seu sofá passaram a ligar menos. Algumas enviavam mensagens frias, falando de viagens, consultas médicas, compromissos inesperados. Outras simplesmente desapareceram. Dona Marta descobriu, com atraso cruel, que influência comprada por favores não cria lealdade, apenas dívida oportunista. Sem acesso ao dinheiro que distribuía, Sua Majestade Social começou a definhar como flores sem água em vasos de prata. Henrique alugou um apartamento simples, usando recursos próprios que jamais aprendera a administrar. A primeira conta de luz, o primeiro mercado feito sem motorista, a primeira camisa passada por suas próprias mãos, tiveram para ele a dureza de uma educação tardia. Não era pobreza, e ele sabia disso. Era apenas vida comum, a mesma vida que sua família tratara como castigo reservado aos outros. No silêncio do novo quarto, sem a voz da mãe atravessando paredes luxuosas, começou a perceber que sua ruína não era a perda dos privilégios, era a descoberta de que nunca construíra nada sozinho. O processo de divórcio avançou sem escândalos públicos. Clara não pediu compensações emocionais, nem expôs detalhes íntimos além do necessário para a proteção legal. Os registros da agressão, as testemunhas e as cláusulas patrimoniais bastaram para encerrar qualquer tentativa de inversão. Henrique assinou os termos com a mão firme,
embora por dentro sentisse o fim como uma lâmina lenta. Quando viu o nome de Clara separado do seu no documento, compreendeu que o casamento não acabara naquele escritório. Acabara no instante em que ele levantara a mão para preservar o orgulho de outra pessoa. Rafael acompanhava Clara com cuidado quase fraternal. Em alguns dias, via nela a executiva impecável, capaz de reorganizar departamentos inteiros sem perder a paciência. Em outros, via a mulher que ficava parada diante da janela, segurando uma xícara fria, ausente por minutos longos. Ele nunca a pressionava a fingir alívio. Clara agradecia por isso. A liberdade, descobriu, não chegava como música triunfal. Chegava como um quarto silencioso depois da tempestade, onde a pessoa sobrevivente ainda precisava reaprender a dormir, sem esperar o próximo insulto vindo da porta. Isabela tornou-se uma presença inesperadamente próxima. As duas mulheres, unidas primeiro por documentos, começaram a compartilhar conversas sem urgência depois do expediente. Isabela falava da vergonha que carregara por ter sido demitida injustamente, da dificuldade de explicar aos filhos por que sua reputação fora manchada. Clara falava menos, mas ouvia com uma atenção que curava em parte sua própria solidão. Numa tarde de chuva leve, Isabela disse que poder voltar e dizer a verdade era como recuperar uma sala dentro de si. Clara entendeu perfeitamente. Henrique tentou procurar Clara 3 vezes antes de conseguir. Na primeira, escreveu uma mensagem longa, apagou e não enviou. Na segunda, ligou para Rafael e aceitou ouvir que qualquer encontro dependeria da vontade dela. Na terceira, pediu apenas autorização para entregar uma carta por meio do advogado. Clara recebeu o envelope sem abri-lo por 2 dias, não por crueldade, mas porque aprendera a respeitar o próprio tempo. Quando finalmente leu, encontrou menos desculpas do que esperava. Henrique não pedia retorno. Pedia que ela soubesse que ele começava a compreender. A carta falava da infância sob o comando de Dona Marta, mas sem usar isso como absolvição. Falava do pai apagado, dos jantares em que o silêncio era premiado, da vergonha de perceber que se tornara exatamente o homem que temia ser. Henrique reconhecia que Clara o salvara financeiramente enquanto ele a abandonava emocionalmente. Reconhecia que o tapa não fora um acidente isolado, mas a explosão visível de anos de permissões. Clara leu até o fim sem chorar. Depois dobrou a carta e a guardou, não no coração, mas numa pasta de coisas concluídas. Meses depois, a audiência final ocorreu numa manhã clara, sem chuva, sem dramatização. Clara chegou com Rafael. Henrique chegou sozinho. Dona Marta não apareceu, alegando indisposição, embora todos soubessem que sua ausência era orgulho ferido. O juiz confirmou os termos, ouviu breves manifestações e encerrou o vínculo com palavras formais. Clara sentiu algo se soltar dentro dela, não como alegria, mas como uma corda finalmente cortada. Henrique a esperou no corredor. Dessa vez, não tentou tocá-la. Apenas perguntou se podia falar por 1 minuto, ali mesmo, sob a luz branca do tribunal. Clara consentiu. Henrique parecia diferente, não melhor a ponto de apagar o passado, mas menos coberto de arrogância. Disse que passara meses querendo recuperar coisas, até entender que nada material era o centro da perda. Pediu perdão pela agressão, pela expulsão, pelas omissões, pela covardia diante da mãe, pela facilidade com que aceitou ser amado sem retribuir proteção. Clara ouviu cada palavra com serenidade. Quando ele terminou, ela respondeu que o perdão não era uma ponte de volta, mas podia ser uma porta aberta para que cada um seguisse sem carregar veneno. Henrique assentiu, e seus olhos se encheram de lágrimas que ele não tentou usar como argumento. Disse que entendia. Pela primeira vez, Clara acreditou que talvez entendesse mesmo, embora tarde demais. Ela desejou que ele se tornasse alguém mais honesto, longe do conforto que o deformara, mas não sentiu vontade de supervisionar essa transformação. Não era mais sua tarefa. Ao sair do tribunal, o sol tocou seu rosto com delicadeza, e a marca antiga já não existia na pele. O que permanecia era memória. E memória também podia amadurecer sem comandar o futuro. Dona Marta enfrentou consequências menos silenciosas. As investigações revelaram desvios suficientes para acordos, multas e perda de qualquer papel institucional. Nenhuma prisão espetacular aconteceu,
Mas a punição social que ela mais temia chegou com paciência. Convites cessaram, salões fecharam portas, antigos aliados negaram proximidade. O apartamento emprestado tornou-se definitivo por falta de opções melhores. Ela continuou dizendo que fora traída, mas a frase encontrou cada vez menos ouvidos. Quando não havia empregados para humilhar nem plateia para impressionar, sua voz parecia ricochetear contra as paredes, devolvendo apenas o eco de si mesma. Clara transformou parte da antiga mansão em sede de um centro de formação profissional para mulheres em recomeço, vítimas de abuso econômico e emocional. Não fez isso para purificar lembranças, nem para encenar bondade. Fez porque sabia que patrimônio parado podia virar monumento ao trauma, enquanto patrimônio redirecionado podia criar saída para outras pessoas. A primeira turma ocupou salas onde antes ecoavam jantares venenosos, máquinas de costura, computadores, mesas de estudo e consultorias jurídicas substituíram porcelanas intocáveis. O lugar perdeu a soberba e ganhou utilidade. Clara gostou mais dele assim. No dia da inauguração, Helena organizou café simples no jardim. Abel, agora contratado como coordenador de transporte do centro, chegou cedo demais, emocionado demais para admitir. Isabela discursou brevemente sobre trabalho digno e coragem coletiva. Rafael ficou ao fundo, sorrindo com discrição. Clara falou por último, sem mencionar nomes que não mereciam ocupar aquele momento. Disse que muitas mulheres eram ensinadas a agradecer pelo teto, mesmo quando eram elas que sustentavam as paredes. Disse que dignidade não precisava gritar para existir, mas precisava ser defendida quando alguém tentava expulsá-la para a chuva. Após o discurso, uma jovem aproximou-se de Clara com uma pasta contra o peito. Disse que havia deixado um casamento difícil e queria aprender contabilidade para não depender mais de ninguém. Clara olhou para ela e viu, por um segundo, não a si mesma, mas todas as versões de mulheres que poderiam evitar noites como a sua se tivessem informação, renda e apoio. Segurou a mão da jovem com firmeza e indicou Isabela. Naquele gesto pequeno, havia mais reparação do que em qualquer manchete. O futuro começava por portas abertas. Henrique soube da inauguração pelos jornais. Leu a matéria num café simples perto do Trabalho Novo, onde atuava como consultor sem cargo herdado, obrigado a provar competência em reuniões que não reconheciam seu sobrenome como garantia. Viu uma foto de Clara no jardim da antiga mansão, sorrindo de leve, cercada por mulheres e funcionários. Sentiu dor, mas não inveja. Pela primeira vez, a grandeza dela não o diminuía, apenas mostrava o tamanho do que ele não soubera amar. Dobrou o jornal com cuidado e voltou ao trabalho, carregando a lição sem espetáculo. Anos depois, quando a história já não ocupava conversas sociais, a mansão deixara de ser conhecida pelo nome Duarte. Pessoas a chamavam de Casa Clara, não por vaidade dela, mas porque ali muitas encontravam orientação quando tudo parecia escuro. Clara recusou homenagens excessivas, preferindo resultados medidos em empregos, processos concluídos, moradias seguras e mulheres que recuperavam a própria assinatura bancária. Às vezes, caminhava pelos corredores ao anoitecer e lembrava da sala de jantar. A lembrança doía menos. A casa já não guardava apenas a noite em que ela foi expulsa, guardava todos os retornos que vieram depois. Clara nunca se tornou amarga, embora tivesse motivos suficientes para isso. Também nunca voltou a ser ingênua, embora continuasse acreditando no amor como possibilidade honesta entre pessoas inteiras. Aprendeu que perdoar não significava reabrir a porta para quem a quebrou, e que justiça não precisava destruir o culpado além do necessário para impedir que continuasse ferindo. Quando olhava para a cidade da varanda do apartamento, sentia uma paz sem alarde. Não era a paz de quem esqueceu, era a paz de quem transformou a própria queda em chão firme. Na última noite daquele ano, Clara entrou sozinha no jardim da Casa Clara depois que todas as luzes internas foram apagadas. A chuva fina começou a cair, parecida com a da noite em que partira, mas agora não havia portão fechado atrás dela, nem voz ordenando sua saída. Ela ergueu o rosto e deixou a água tocar sua pele limpa, sorriu com suavidade. Tudo que lhe tiraram naquela noite voltou de outra forma, menos ilusão, mais verdade. O homem que a expulsara ficara sem o mundo emprestado. Ela, enfim,
ficara com a própria vida.